Olá, eu sou a Simone Neves, design de moda e modelista. Tudo bem com vocês? Hoje vamos costurar o molde do colete Acácia. Com o molde pronto em PDF e aulas exclusivas, você poderá costurar um colete alfaiataria clássico, todo forrado. As costuras embutidas e a utilização da máquina reta garantem um acabamento impecável, enquanto o zigue-zague é utilizado apenas nas casinhas de botão. Aqui fiz o forro em tricoline com uma cor diferente do tecido principal, para que apareça bem o passo a passo da costura, mas confesso que gosto mais de forrar com o mesmo tecido. E como a quantidade de tecido é pouca para esta peça, vale a pena forrar com o tecido principal. Esta é uma foto miniatura do molde. Ela ajuda você a identificar todas as partes dele. Estas partes serão cortadas no tecido principal. Estas aqui serão cortadas no tecido de forro. E estas aqui serão cortadas também na entretela. Os moldes estão identificados e tem todas estas informações aqui dentro dele. Aqui também estão os gabaritos, que irão te ajudar a posicionar os botões e os caseados. Esta é a nossa tabela de medidas. Use uma fita métrica para tirar suas medidas e compare com a nossa tabela para descobrir qual tamanho se encaixa melhor ao seu manequim. Para as partes de cima, escolha o tamanho que mais se aproxime da medida do seu busto. Para tirar a medida do seu busto, circule a fita métrica em torno da parte mais alta do seu busto. Certifique-se de que a fita não escorregue nas costas e esteja reta. Em caso de dúvida, escolha sempre um tamanho maior para garantir um ajuste confortável. No meu caso, meu busto é 104, então escolhi o tamanho GG para fazer o meu colete, pois aqui o busto é de 106. Lembre-se que a fita deve estar confortável, não aperte. Após imprimir, separe as folhas do molde por colunas. Neste molde, que é o tamanho GG, temos 21 folhas no total. 12 folhas para o molde frente e costas e 9 folhas para o forro. Eles estão em arquivos separados para que o mapa não fique muito grande ao montar. As folhas vêm numeradas. O primeiro número é o da folha e o segundo é o da coluna. Aqui nesta parte do molde, onde tem frente e costas, temos 12 folhas com 4 colunas. Cada coluna tem a folha 1, 2 e 3. Pegue cada coluna e corte a lateral direita e a parte de baixo de todas as folhas. Corte em cima da linha pontilhada. Depois, colhe uma folha na outra. Faça isso coluna por coluna. Aqui você pode usar cola, fita durex ou fita crepe. Depois, colhe uma coluna ao lado da outra.
O mapa do molde frente e costas está pronto. Agora recorte todas as partes. Faça o mesmo com o molde do forro. Lembrando que o molde já tem margem de costura visível no molde. Quando for costurar, você vai precisar colocar pique com pique, então já faça a marcação para depois passar para o tecido. Faça a marcação no gabarito dos botões também. Faça os piques em todas as partes do molde, frente, costas e do forro também. Para costurar este colete, você vai precisar dos seguintes materiais: molde já cortado, tecido principal, aqui eu vou usar o linho misto rústico cru. Para o forro, eu vou usar esta tricoline. A entretela que vou usar é esta de malha. Um lado dela é bem lisinho e o outro é mais crespo, onde fica a cola. Lembrando que você pode usar o mesmo tecido principal como forro também. Caneta fantasminha. Esta é aquela que você marca e depois apaga com ferro, mas você também pode usar o giz de alfaiate ou sabonete. 4 botões. Aqui eu vou usar botões forrados, vou forrar com o próprio tecido. Linha da cor do tecido, alfinetes, fita métrica, tesoura para cortar tecido e não podemos esquecer do nosso melhor amigo, o ferro de passar. Vamos usar a máquina de costura reta, pois as costuras serão todas embutidas, e a máquina com zigue-zague usaremos apenas para fazer o caseado dos botões. Lave e passe o tecido antes de usar, assim você previne o encolhimento da peça após a primeira lavada. E também é uma forma de higiene, já que nunca sabemos por onde ele andou ou o que andou por eles na loja, não é mesmo? Eu costumo colocar de molho em uma bacia com água e deixo de molho por 2 horas, depois torço levemente e coloco na corda. Com o avesso do tecido para fora, distribua os moldes sobre o tecido, buscando o melhor encaixe. Faça isto no tecido de forro e no tecido principal também. Confira se o fio está posicionado corretamente, medindo do fio até a orelha. Meça em 2 pontos diferentes para que ele fique alinhado. Você pode medir do fio até a orelha ou do fio até a dobra do tecido. Também meça em 2 pontos. Faça isto com todas as partes do molde. O meio frente e a lateral frente serão entretelados. Então, vamos cortar um pedaço de tecido onde caibam estas 2 partes, entretelar e depois recolocar o molde em cima para cortar. Se você cortar primeiro e entretelar depois, corre o risco da entretela encolher o tecido. Corte todas as outras partes do molde no tecido principal, corte também as partes do forro.
Cortei um pedaço de entretela do mesmo tamanho do tecido. Vou aplicar aqui do lado avesso, colocando a cola da entretela para baixo. Vou colocar um tecido de algodão por cima, para proteger o ferro da cola, e por baixo coloquei um lençol para não passar cola para a tábua. Deixe o ferro agir por 10 segundos em cada parte e vá aplicando em todo o tecido. Confira se está ficando bem aplicada e, se precisar, pressione o ferro mais um pouco. Dobre o tecido ao meio e posicione os moldes novamente sobre o tecido. Confira se o fio está correto nas duas partes e corte o molde. Transfira todos os piques marcados no molde para o tecido. Marque dos dois lados. Use uma caneta fantasminha, um giz de alfaiate ou dê pequenos piques. Antes de tirar o molde do tecido, marque o lado avesso de todas as partes, para não correr o risco de costurar do lado errado. Observe todas as marcações e alinhe pique com pique para costurar. Coloque direito com direito e alfinete todo o recorte, unindo o meio frente com o lateral frente. Se preferir, alinhave antes de costurar. Faça uma costura unindo as duas partes. Comece costurando de baixo para cima, pois acho que assim fica mais fácil de controlar a parte do recorte. Não estique, pois a curvatura está cortada no viés e pode esticar o tecido. Costure bem devagar esta parte, pois ela é a mais difícil. Lembrando que todo molde já tem 1 centímetro de margem de costura. Faça piques nas curvas e passe o ferro para abrir todas as costuras. Use um pedaço de madeira ou pedra para dar um choque térmico e ajudar a sentar as costuras.
Faça isto no tecido principal e no forro também. Para fazer a faixa de ajuste, dobre e passe as margens de costuras laterais e a margem de costura de uma das pontas. Deixe uma lateral dobrada, vire a ponta e dobre ele ao meio. Encaixe a outra ponta nesta abertura. Use a pinça para arrumar os cantinhos se precisar. Passe um pesponto para fechar e passe um do outro lado também. Faça um retrocesso no começo e no final da costura. Passe o ferro para assentar as costuras. Uma ponta fica com este acabamento, a outra não precisa, pois vamos encaixar no recorte. Vamos unir o recorte costas. Posicione as faixas de ajustes embutindo elas no recorte. O lado com acabamento fica para fora e o lado sem encaixamos no recorte. Posicione a faixa aqui na marcação. Coloque direito com direito e alfinete tudo, colocando pique com pique. Vai ficar assim. Faça uma costura unindo o recorte, deixando sobrar este bico, é assim mesmo. Este bico é para que a costura de 1 centímetro passe aqui bem certinho. Depois de passar o ferro abrindo as costuras, pode cortar ele fora. Faça uma costura no meio costas, unindo as duas partes. Faça piques nas partes curvas. E depois passe o ferro para abrir todas as costuras. Faça a união do recorte e do meio costas no forro e também passe para abrir todas as costuras. Corte o bico na parte do forro e do tecido principal também. Coloque frente e costas direito com direito e passe uma costura reta nos ombros. Passe o ferro para abrir as costuras. Faça o mesmo no forro. Abra a peça colocando o tecido principal e forro direito com direito. Alinhe as costuras de ombro e alfinete. Faça uma costura unindo as cavas. O forro é menor que o molde principal alguns milímetros, para que ele não fique aparecendo. Então, alinhe bem os tecidos antes de costurar.
Depois que costurar, faça piques nas partes curvas. Jogue as sobras de costura para o lado do forro, vire a peça para o direito e faça uma costura de peso em cima do forro. Após fazer a costura de peso, passe o ferro para assentar as costuras. Vai ficar assim, o forro puxando o tecido principal para dentro da peça. Vire a peça para o avesso novamente. E marque a margem de costura nos ângulos, para ficar mais fácil de posicionar a parada de agulha durante a costura. Costure todo o decote e a frente. Faça um pique aqui até chegar perto da costura. Jogue as sobras de costura para o lado do forro e faça uma costura de peso pelo lado direito, até onde der para chegar. Faça isto dos dois lados. Alinhe as costuras do recorte e costure a barra frente. Comece bem neste ponto. E faça a barra costas também. Desvire a peça pela lateral que ficou aberta. Faça isso dos dois lados. Apare o excesso de tecido do bico e da ponta e depois arrume os cantinhos. Passe o ferro para assentar todas as costuras. Feche uma lateral embutindo a costura. Coloque a mão por dentro da lateral costas e pegue a lateral frente e passe por dentro. Arrume direitinho e alinhe as costuras. Alfinete para segurar os tecidos. E passe uma costura reta.
Desvire e vamos fazer o outro lado. Do lado do forro, marque uns 12 centímetros que não iremos costurar, dos dois lados. Alinhe as costuras e alfinete. Alfinete colocando direito com direito. Faça uma costura unindo as laterais sem costurar a abertura. Retire os alfinetes e desvire. Feche a abertura com pontos invisíveis à mão. No lado direito de quem veste, coloque o gabarito do caseado. Aqui vamos marcar as casinhas. E do outro lado, o gabarito dos botões. Prenda o gabarito com alfinetes e marque a largura do botão. Retire o gabarito e faça o traçado das casinhas. Agora é só fazer o caseado. Aqui estou usando a Facilita Pro 4423 da Singer, que faz o caseado em um só passo. Gosto de fazer a costura do caseado passando 2 vezes em cima do mesmo local, assim a casinha fica mais bonita. Coloque um alfinete para segurar o corte da casinha, faça isso em todas. Abra todas as casinhas com cuidado e depois apare as sobras de linha. Caseado pronto, vamos aos botões. Para forrar os botões, usei um pedaço de tecido entretelado que sobrou na hora do corte. Cortei 4 círculos um pouco maior que o botão. Aqui estou usando matriz e botão bombe número 18.
Marque a localização e aplique os botões. Use uma linha dupla e costure sem pegar o tecido de forro, assim não aparecerá costura pelo lado avesso. Você pode aplicar o botão que mais gostar, não precisa ser o botão forrado.